Gente, terminou agora pela Copa Sul-Americana, primeira rodada da Copa Sul-Americana, o jogo Once Caldas 0, Fluminense 1, né, realizado lá na Colômbia. Vamos falar sobre esse jogo? Bom, gente, o primeiro tempo, nos 15 primeiros minutos, só deu Once Caldas. O Once Caldas dominou a partida, teve chances efetivas de fazer o gol e parecia que o Fluminense ia sair de lá com uma derrota respeitável, né? Porém, a partir dos 15 minutos, o Fluminense equilibrou o jogo, né? Já entre os 15 e os 30, o jogo estava equilibrado, até que o Cano de cabeça fez o gol, 1-0 Fluminense. E entre os 30 e o final do primeiro tempo, o Fluminense dominou o jogo, né? O gol propiciou isso ao Fluminense. O Fluminense se afirmou em campo, Once Caldas, né? Os jogadores ficaram nervosos enfim, o primeiro tempo terminou 1-0 para o Fluminense, até com certo merecimento pelo que ele fez a partir dos 15, 20 minutos mais ou menos, né? Bom, aí o segundo tempo, embora tenha tido oportunidades de gol, algumas, né, lado a lado, o Fábio fez uma excelente defesa aí no final do jogo, né? Mas antes o Fluminense também tinha mandado uma bola da trave. Não vi que o jogador do Fluminense foi, né? Mas ele meteu uma cabeçada e a bola bateu no pé da trave. Então, o segundo tempo, o jogo foi meio chato, né? Um tanto modorrento, mas equilibrado, com uma leve vantagem para o Once Caldas, né? O Once Caldas jogou um pouquinho melhor. Mas nada que justificasse empatar o jogo, né? Eu acho que no conjunto do jogo, o Fluminense foi melhor e mereceu a vitória, né? Bom, gente, eu terminei aqui? Ainda não. Vamos falar mais um pouquinho. Mas por gentileza, gente, agora que eu consegui monetizar o canal, like aqui no vídeo. Mais do que nunca eu preciso da ajuda de vocês. Like aqui. Não custa nada você dar o like, é só você apertar aí no botão de joinha e tá feito, né? Por gentileza, se inscreva no canal também e compartilhe esse vídeo, tá? Bom, então retornando, a Sul-Americana tem uma coisa muito bizarra no regulamento, né? Porque aí na primeira fase são grupos de 4 e só classifica um, né? Então, só classificando um em 4, né? São 6 rodadas ali. Na quarta rodada, ou até na terceira rodada mesmo, você já pode ter o classificado, né? O que quer dizer que os jogos da quinta e da sexta rodada não valem praticamente nada, né? Pode acontecer isso, é muito provável que aconteça isso. Então já uma competição de menos importância no futebol internacional já não atrai tanto público e televisão, ainda coloca um regulamento assim, né? Em que em grupos de 4 classificam um, né? Olha, eu fiz uma proposta aqui de calendário e eu falei sobre a Sul-Americana, né? A Sul-Americana, para ela poder ter mais atratividade, ela tinha que ser mata-mata do início ao fim, né? Um mata-mata por país no início e depois um mata-mata final com os melhores de cada país, né? Era muito mais produtivo, cada jogo teria mais atratividade. Enfim, não entendo esse regulamento da Copa Sul-Americana, né? Agora, quanto ao Fluminense, gente, o Fluminense agora está preocupado em conseguir um técnico, né? Hoje o time foi treinado pelo técnico interino, o Marcão, né? Mas o Fluminense pensa em um técnico. Estão falando muito no nome do Fernando Diniz, que fez sucesso por lá. Ora, gente, eu no lugar do Fernando Diniz, se eu fosse convidado, eu não aceitaria não, tá? Porque ele, apesar, quando ele foi demitido, o Fluminense estava perdendo muitos jogos, né? Meio a ressaca dele depois de ter sido demitido da seleção brasileira, né? Ele deixou uma boa imagem na torcida tricolor com o título da Libertadores de 2023, né? E se ele arrisca voltar agora e não vai bem, ele compromete essa imagem, né? Então acho que o projeto Fluminense para o Fernando Diniz seria uma coisa mais para futuro e não agora. Pelo menos eu no lugar dele pensaria assim, né? Agora também falam muito do nome do Renato Gaúcho, né? Do Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi, além dele ser bolsonarista, né? O que já é um defeito bem grave, né? Ele
é um boleiro de primeira, ele tem uma conversa com os jogadores, uma resenha com os jogadores muito boa, né? Então ele é um motivador de vestiário, tudo isso, mas taticamente, melhor dizendo, o Renato Portaluppi é muito fraco. É muito fraco, né? E ele é fraco porque ele quer, porque ele não estuda, cara. Ele mesmo diz que não estuda, né? Bom, pode ser que ele estude e ele fale isso para fazer marketing pessoal, né? Ele diz que não precisa estudar, que enquanto os outros estão estudando ele vai para a praia e tudo isso, né? Talvez ele queira criar polêmica e ele no fundo estude, mas assim, taticamente os times dele não são convincentes, não são convincentes, né? E até que ele começou bem a carreira, né? Lá em 2008 ele foi finalista da Libertadores com o próprio Fluminense, né? Perdeu para ele LDU na final, mas não me convence do ponto de vista tático. E hoje em dia a parte tática no futebol é predominante. Eu não diria importante, eu diria predominante, né? Agora, então eu acho que nem o Fernando Diniz, nem o Renato Portaluppi seriam boas opções para o Fluminense nesse momento. Eu gosto muito do Fernando Diniz, né? Mas nesse momento eu acho que ele não deveria voltar para o Fluminense, não. É, por que o Fluminense não pensar em um técnico estrangeiro? Por que não, né? Tá muito claro que os técnicos estrangeiros são melhores que os técnicos brasileiros, né? Ora, gente, técnicos brasileiros talvez você conte nos dedos de uma mão quem são os bons, né? O próprio Fernando Diniz, eu considero, o Cuca, né? O Roger Machado, o Felipe Luiz, né? Quem mais? Rogério Ceni. Rogério Ceni, você sabe, já expliquei aqui em outro vídeo que eu tenho uma certa mágoa com ele, né, por um episódio acontecido no passado, né, mas não vou negar que ele foi um senhor goleiro e é um bom técnico, né. Agora, quem mais? Quem mais além desses, né? Então, Flusão, tá na hora de um técnico estrangeiro. Eu, pelo menos, acho que é por aí, tá? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço pela assistência. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todas primeiro. Depois, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Sim, a todos, né? E eu reforço o pedido aqui: like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E se puder dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu também agradeço.